Observar sem julgar. Devemos ser capazes de pensar juntos, mas os nossos preconceitos, os nossos ideais e assim por diante limitam a capacidade de pensar. Para compreender não apenas os fatos externos que estão acontecendo, mas também a profundidade e o significado de tudo isso, devemos ser capazes de observar juntos. Não vocês observando de um modo e o conferencista de outro, mas juntos observando a mesma coisa. Essa observação deixa de ser possível se nos apegamos aos nossos preconceitos, às nossas experiências particulares e à nossa compreensão particular. Para compreender tudo isto, não apenas de modo superficial, causal, temos que penetrar na sua profundidade. Temos que aprender a ver as coisas como elas são na realidade e não como vocês foram programados para ver. Vejam a diferença. Podemos nos libertar dessa programação e olhar diretamente, sem a interferência do condicionamento? Se você olha como cristão, democrata, comunista, socialista, católico ou protestante, que são todos vários preconceitos, então você não será capaz de entender o enorme perigo, a crise que estamos enfrentando. Somente se vocês não pertencerem a nenhuma organização, a nenhum grupo, a nenhuma religião ou nacionalidade em particular, é que poderão realmente observar. Se vocês possuem uma determinada conclusão, um certo conjunto de crenças, conceitos, ideais, e quer ver claramente o que é o mundo, todas essas conclusões, ideais, preconceitos e assim por diante, irão, na realidade, te impedir de ver com clareza. Podemos nos libertar de tudo isso para olhar o que, na realidade, está acontecendo no mundo? Não é uma questão de como se livrar dos nossos preconceitos, mas de ver claramente, inteligentemente, que qualquer forma de preconceito irá, na realidade, impedir a verdadeira percepção. Quando vocês perceberem isso, os preconceitos vão cessar. O importante não é o preconceito, mas a necessidade de ver claramente. O modo como estamos vivendo há séculos e séculos tem sido a repetição do mesmo processo de adquirir conhecimento e de agir a partir desse conhecimento. Essa ação e esse conhecimento são limitados. Essa limitação cria problemas e o cérebro acostumou-se a solucionar os problemas que o conhecimento criou repetidamente. O cérebro fica preso a esse modelo e estamos dizendo que esse modelo jamais, em nenhum momento, solucionará os nossos problemas humanos. É óbvio, nós não os solucionamos até agora. Deve haver um movimento totalmente diferente, uma ação perceptiva, não cumulativa. Ter uma percepção não cumulativa é não ter nenhum preconceito. É não ter absolutamente nenhum ideal, nenhum conceito, nenhuma fé, porque tudo isso destruiu o homem. Isso não solucionou os seus problemas. Vocês são capazes de observar sem a acumulação, sem a natureza destrutiva do preconceito, dos ideais, da fé, da crença e das suas próprias conclusões e experiências? Para observar claramente, é óbvio, devemos ser livres para olhar. Se alguém se apega às suas experiências, julgamentos e preconceitos particulares, então não é possível pensar com clareza. Temos que examinar a própria estrutura do pensamento, não o pensamento de vocês, porque é completamente óbvio qual é o pensamento de vocês, pois vocês foram programados. Mas se vocês indagarem seriamente o que é o pensamento,
então estará numa dimensão completamente diferente, não a dimensão do seu probleminha particular. Nós paramos de aprender e devemos indagar se o cérebro humano, que foi programado durante tantos séculos, será capaz de aprender e se transformar imediatamente numa dimensão totalmente diferente. Jiddu Krishnamurti, A Rede do Pensamento, 1981. Editora Cultrix. Tradução Sônia Regis.